E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e todas as notícias da derrota do São Paulo em pleno Morumbi diante do Juventude. Eu quero que você deixe aí no seu comentário. Você acha que o São Paulo faz bem em mandar o técnico Luiz Ubeldia embora? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like. Já que nós não tivemos a sorte e a felicidade de ver o São Paulo ganhando, deixa pelo menos o seu like aí pra alegrar minha noite, dá essa força, dá essa moral pra esse jovem São Paulino. Vamos estar assistindo o vídeo junto e no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise do jogo e a gente vai falar muito sobre não só esse jogo, mas sobre o futuro do São Paulo. Crédito Eleitorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Participar aqui do programa, Eduardo Afonso, boa noite pra você. Esse jogo no Morumbi. Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Boa noite a todos os companheiros do estúdio, ao Fã de Esportes, né? Uma despedida do São Paulo do seu estádio, da forma como os mais de 31 mil torcedores que aqui estiveram não gostariam de presenciar. Jogo muito fraco da equipe do São Paulo. No primeiro tempo, o goleiro Gabriel não foi acionado. Juventude, como fez em Minas na rodada passada, fez 2-0 no segundo tempo. Um belíssimo gol do Talhari com uma falha do Luiz Gustavo no meio de campo. E depois tivemos o segundo gol, uma jogada bem trabalhada da equipe do Juventude. Um cruzamento, o Eric Farias se esticou todo, fez 2-0. São Paulo até buscou um gol com o Luciano. Tentou na base da pressão empatar o jogo, não conseguiu. São Paulo vai terminar na sexta colocação com a vaga garantida para a Libertadores, mas não deixou uma boa impressão nessa despedida em casa. E tem agora o Botafogo, não sabe ainda, está esperando terminar a rodada para saber qual Botafogo ele vai pegar, já campeão brasileiro. E aí o jogo pode até ser antecipado para sábado, ou se estiver valendo alguma coisa, ele podendo ajudar o Palmeiras, o rival, o que eu acho muito difícil. Bem, aqui na zona mista estão passando alguns jogadores do Juventude. Juventude se garantiu na Série A, está na 13ª colocação e pode, em caso de vitória na última rodada contra o Cruzeiro, jogar a Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, o time se recuperou, saiu da zona de rebaixamento e garantiu presença, graças a jogadores como o Gilberto, que está aqui, o Nenê, que hoje fez até um bom primeiro tempo, e alguns garotos que o Fábio Matias soube trabalhar, um time que se mostrou bastante voluntarioso aí nas últimas rodadas. No final do jogo, com vaias a torcida do São Paulo, daqueles que passaram frio aqui, ao técnico Zubeldia, aos jogadores, a quem esteve em campo. O Luciano deu uma entrevista no gramado dizendo o seguinte: vamos ver o que vai acontecer, agora é férias, tal, vamos ver quem vai ficar. E o repórter insistiu, perguntou: você fica? Ele disse: não sei. E é uma declaração importante, porque o Luciano é um dos grandes ídolos, é o artilheiro da equipe na temporada, e a partir do momento que ele fala um não sei com a cara amarrada, ele deixa dúvidas. E aí, sem querer relacionar, todos nós sabemos que o Luciano vem jogando como um 10, sem ser um 10, que ele é um segundo atacante, e que o São Paulo está atrás de um 10. Isso é claro, a diretoria já falou. Os 3 reforços serão um camisa 10, um lateral esquerdo e um lateral direito. O lateral esquerdo é público, é o Wendel, jogador do Porto. São Paulo vai tentar pagar aí uma multa que tem até o final do contrato do Wendel com o Futebol Clube do Porto no meio do ano. Se conseguir chegar a uma equação que seja boa para o São Paulo, uma dívida, uma parcela alta, essa quebra de contrato, 800 mil euros, se o São Paulo conseguir quebrar e não tiver muita concorrência, isso sempre é importante frisar, o Wendel é o nome que o São Paulo espera para sua lateral esquerda. Para a direita está procurando no mercado, e para esse jogador camisa 10 e não 10 Luciano, que não é camisa 10, o nome que já vem sendo negociado há algumas semanas, já teve até mais forte, mas nesse momento ele estaria estabilizado, mais distante, é o do Oscar, cria do São Paulo, joga há muito tempo na China, foi um dos maiores salários da história do futebol chinês, jogador que está totalmente estabelecido, fica sem contrato no final do ano, porém já abriu, pode renovar, pode ficar, o time gosta muito dele, os chineses gostam muito do futebol dele, mas ele também pode voltar para o Brasil, e o São Paulo seria um retorno certo. Ele foi criado aqui, saiu meio pela porta do fundo, foi uma saída meio conturbada quando deixou o São Paulo ainda no começo da carreira, e agora poderia ser o cara para vir e fazer a camisa 10, é o típico jogador que o técnico Zubeldia espera para o ano que vem. Volto a dizer, não quero relacionar, mas a declaração do Luciano vem em cima daquilo que o Zubeldia está pedindo para o lugar dele no ano que vem, que pode ser o Oscar ou pode ser outro jogador. E essa declaração do Luciano vai repercutir bastante a partir de agora, quando ele coloca em dúvida a sua permanência com a camisa do São Paulo no ano que vem. Agora o time só vai cumprir tabela contra o Botafogo. Muitos disseram a frase que você disse: São Paulo já jogou de férias.
tentou, no final, pelo menos demonstrar que não era isso, mas não teve força suficiente e apresentou para mim um dos piores rendimentos dentro do Morumbi nessa temporada, nesse jogo contra o Juventude, que por méritos leva para casa, para Caxias do Sul, a sua permanência na primeira divisão. Mota. Valeu Edu, e que vai voltar ao longo da programação com o desdobramento. E o que disse o Edu é importante, né? Volta com uma vitória especial, o Juventude se livra de rebaixamento, passando o que passou, merece palmas o Juventude, Marcela. Pois é. Ô, Zupa, eu queria que você falasse primeiro também sobre o Luciano, sobre essa possibilidade dele sair. E é muito ruim quando você chega nesse final de temporada, o time entra nesse modo férias. O Zubeldia já tinha falado sobre isso, mas é muito ruim quando você faz isso diante do seu torcedor, né? Que vai ao estádio, espera que o seu time esteja ali. Sobre última impressão agora há pouco, né? Também. São Paulo ativou o modo impressões. vacaciones, né, modo férias, faz umas 3 rodadas, né? O São Paulo está de férias já faz algum tempo. Como dizia minha professora de física do colégio, professora Valéria, um abraço para a professora Valéria, que é corpo presente e alma ausente. Isso era quando a gente estava na sala de aula, mas estava viajando, não estava prestando atenção nas moléculas, né? Lá, nos prótons, nas coisas. Então, mas a única torcida ali era do teu pai e da tua mãe, né? Não era tinha de química ou de física. Você vê como eu estava... Exatamente. Você vê como eu fui mal, né? Exatamente. Corpo presente e alma ausente. E é o que o São Paulo estava no campeonato já. São Paulo já tinha largado mão. Assim, a gente estava falando sobre o Vasco, né? A temporada do São Paulo, para mim, ela é dentro da expectativa. Ela é dentro da expectativa. Qual foi o papel do São Paulo? O Campeonato Paulista não foi o melhor de São Paulo. São Paulo, de fato, não fez o grande Campeonato Paulista. Tanto é que trocou o técnico na virada para o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, São Paulo foi às quartas de final, perdeu para o campeão. Poderia ter eliminado o Botafogo nos pênaltis. Sim. Copa do Brasil, São Paulo não teve uma grande competição, perdeu para o Atlético nas oitavas de final. Quartas de final. Bom, justo, honesto, perdeu para o Atlético, que foi o vice-campeão. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. São Paulo tinha, de fato, bala para ser campeão brasileiro? Improvável. Então, quartas de final de Libertadores, cai para o campeão. Quartas de final de Copa do Brasil. Poderia ter ido além? Poderia. Atinge o objetivo no Campeonato Brasileiro. É ruim a temporada? Não é ruim a temporada. Acho que o São Paulo entrega uma temporada compatível com as suas ambições. Poderia ser melhor? Quase sempre poderia ser melhor. Mas está dentro. São Paulo acho que frustrou pouca gente com um olhar bem realista da coisa. É isso. Essa é a palavra, acho, realista. Mas de fato o fim de temporada é um fim de temporada largado, né? Pois é. Em relação ao Luciano, o Luciano é um pacote complexo de administrar, né? O Luciano eu julgo o Luciano como, tecnicamente, dos bons jogadores que temos no futebol brasileiro. Ele é, tecnicamente, muito bom jogador. É o mais regular? Não é o mais regular. Mas, tecnicamente, ele é muito bom. Mas ele é um cara que você tem que cuidar. Porque o Luciano é um cara chato pro dia a dia em muitos aspectos, né? E tá de nariz torcido na reta final de temporada. E aí, solta essa antes das férias, também para ver qual que é a repercussão. Se o São Paulo vai mover mundos e fundos. Não, Luciano, veja bem, você é importante aqui e tal. O São Paulo também vai tratar como, vamos ver o que tem para ele, o que tem pra gente, e a gente analisa a situação. Mas e pro São Paulo, você acha o quê? Deixa passar, analisa a situação ou prende o jogador? Se ele tiver uma proposta que é boa para ele e quer tocar a vida dele, o São Paulo também não tem muito o que fazer, assim. Eu, dirigente do São Paulo, planejando a temporada, eu prefiro contar com o Luciano do que não contar com o Luciano. Embora entenda que ele é um pacote, às vezes, meio chato de administrar, mas acho ele bom jogador. Quero te ouvir também, André, eu acrescentaria o que disse o Zupac nesse atingir uma expectativa realista, algumas dificuldades que o São Paulo viveu e que até que evaporaram rapidamente, né? O Dorival sai de um jeito rápido e inesperado, Beraldo, aí falando sobre elenco, Beraldo vendido, Alisson e Pablo Maia como pilares do meio-campo por muito tempo fora. O Pablo Maia o ano inteiro. E o Zubeldia conseguiu, tendo esses desvios de rota, fazer o que é o esperado, como disse o Zupac, mas sempre tem gente que espera mais. Para essas pessoas, você diz o quê? Então, você falou, para o torcedor realista, é difícil encontrar o torcedor realista, né? Ou até existem aqueles que se comportam de uma maneira realista, mas se pudessem tomar decisão, seriam dirigentes cruéis e de pouca paciência, é a chamada caneta frenética, que é aquela que assina a contratação e assina a demissão, assina a rescisão também. No caso da temporada do São Paulo, terminar o ano com vaga na fase de grupos da Libertadores é um resultado
que coloca o time, conduz o time a um andar no campeonato que talvez seja até além daquilo que ele pode. Um pouco além. E ele ficou o campeonato inteiro lá, né? Então, e aí existe também a crise de expectativas, né? Você fica o campeonato inteiro lá e você com isso, em vez de dar o argumento para uma pessoa realista te elogiar, você também oferece, não, mas um pouquinho a mais dava, né? Podia terminar o campeonato melhor, né? Deveria ter terminado o campeonato com um pouco mais de instinto, de competitividade, querer alcançar um algo a mais. A vaga já estava garantida. O São Paulo fez por merecer. Muita discussão a respeito da permanência do treinador, críticas internas, fogo amigo, aquela conversinha que durou um bom tempo aí, há algumas semanas. O São Paulo também foi eliminado nas Copas em mais ou menos no mesmo período da temporada. Isso deu uma baixada, porque se imaginava que uma possibilidade de dar para o torcedor a chance de ver algo realmente legal era nas Copas, não no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo encontrou o melhor time do Brasil e da América do Sul e conseguiu levar o confronto, não é que essa era a ideia, mas o confronto foi decidido nos pênaltis. Foi que o São Paulo levou um baile, né? Foi varrido pelo Botafogo. Não foi assim. Agora, o elenco pode melhorar, existe essa questão em relação ao Luciano. Acho que ela é simbólica da forma como os jogadores no Brasil enxergam o que eles consideram ser o seu lugar. E no momento em que tem oportunidades fora daqui, em elencos qualificados, entendem perfeitamente que é necessário fatiar e aceitam e se transformam em jogadores de grupo. Eu não estou dizendo com isso que o Luciano não é um jogador de grupo. Estou dizendo do tipo de reação que é decorrente da forma como o jogador enxerga assim, esse lugar é meu. Se não é meu, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para outro lugar onde eu tenha isso que eu considero o meu território. Assim, fora do Brasil, as coisas são diferentes. Eu acho que a mentalidade, de maneira geral, no futebol brasileiro poderia evoluir para uma situação de calendário tão difícil como a que nós temos aqui, que não jogar todas ou, eventualmente, ser retirado de uma ou outra partida, entender que dentro do time, às vezes, existem jogadores que, por trechos da temporada, estão melhor, fazem por merecer mais o seu lugar ou mais minutos, e eu acho que todo mundo teria a ganhar se fosse assim. Agora, se o Luciano, especificamente agora falando dele, decidir que o São Paulo não é o lugar onde vai ser feliz, existirá sempre a possibilidade para quem chega e talvez, como disse o Edu no seu boletim, esses planos já estejam sendo feitos. Nada demais, assim, não sei se vocês ficaram surpresos, mais uma atuação ridícula do São Paulo que já está no modo férias, já está no modo 2025. Jogadores completamente mortos andando em campo, poucos atletas se salvam. A gente tem o Alan Franco, que é o único que ainda está correndo, o Alisson, que é o único que ainda está correndo, o Lucas, que é o único que ainda está correndo, o resto, o Arboleda, que é sempre o Arboleda, de resto, quem desse time que está fazendo alguma coisa? Os laterais são uma piada, mas eu ainda prefiro o Patrick do que improvisar alguém. O Patrick, pelo menos, ele é um lateral. É melhor você ter um lateral ruim do que um improvisado pior. O Igor Vinícius é o Igor Vinícius. O André Silva não recebe uma bola. Assim como o Caleri não recebe bola, o André Silva não vai receber bola, porque o São Paulo não tem quem crie no time do São Paulo. O Luciano, outro morto. Mas fez o gol. Fora o gol, qual foi a bola que o Luciano pegou no jogo? Não cria absolutamente nada. Assim como, pra vocês terem ideia, o Alisson jogou muito mais que o Luciano na partida de hoje. Correu, pedia a bola, dava passe, mas não fez gol. O Alan Franco, a mesma coisa. O Sabino deu mais passe pra frente que o Luciano hoje. Mas o Luciano fez gol. Nossa, parabéns, Luciano. Não faz mais que a sua obrigação de estar dentro da área. E é isso que eu cobro tanto aqui. Quanto mais o Luciano estiver dentro da área, melhor. A grande questão é quando o Luciano... Hoje, eu estava assistindo o jogo e eu vi claramente o São Paulo criando. Tava o Igor Vinícius pela direita, junto com o Eric, o Lucas pela esquerda,
o Luciano dentro da área e um buraco no meio de campo, porque não tem quem crie, não tem quem apareça ali naquele local para fazer uma tabela para dominar. O Lucas, acho que fez isso uma vez, uma bola que ele pegou ela ali na entrada da grande área e deu um passe, não sei se foi pro Eric ou foi pro Igor Vinícius, assim, no meio de 3 jogadores ele achou um passe. O trabalho que um meia tem que fazer. Fora isso, é um completo deserto de ideias do São Paulo, cara. O Luciano não pega na bola dentro da área porque ninguém toca pra ele, não tem quem crie jogada pra ele. Ele, quando sai da área, é uma carniça, não cria absolutamente nada. O Lucas fica sozinho tentando driblar. O Eric, mais sozinho ainda, é incrível. O Eric pegava a bola e ninguém encostava. O Luciano plantado dentro da área, em vez de sair para tentar fazer uma tabela. O Lucas aberto de um lado dos volantes. O único volante que aparecia era o Alisson. Cara, o São Paulo é um deserto e é o que eu vivo falando para vocês aqui. Não adianta nada o São Paulo achar gols. O São Paulo, pra mim, cara, eu não vejo cabimento do São Paulo ser um time que acha gols. Ah, o gol contra o Grêmio foi um gol achado. O gol de hoje foi um gol achado. Uma bola jogada na área que o Luciano deu tapa e fez o gol. O São Paulo, pra mim, o São Paulo que eu desejo, o São Paulo que eu quero, um São Paulo que crie jogadas. Que crie, não que ache jogadas. São coisas diferentes. Se você, meu amigo, se contenta de uma bola ser jogada na área e o Luciano dar um tapa nela e fazer o gol, você tá se contentando com muito pouco. Eu quero um São Paulo que consiga trocar passes e achar uma bola para alguém finalizar. Eu não quero um São Paulo que jogue bola na área e seja o que Deus quiser. Que cruze bola na área e seja o que Deus quiser. Que é isso que o São Paulo tá sendo, cara. O São Paulo não tem jogada trabalhada, não tem triangulação, não tem enfiada de bola. A inversão de jogo do São Paulo de um lado para o outro demora 1 ano e meio. Não é uma inversão rápida. A inversão do São Paulo é uma inversão lenta que dá tempo da defesa adversária fazer o balanço defensivo. Essa inversão de bola tem que ser uma inversão rápida para a defesa adversária descompactar. É para isso que serve a inversão de bola. Para você descompactar a defesa adversária, cara. E a defesa do São Paulo, a virada de jogo do São Paulo, lateral, para um zagueiro que pensa, vou tocar onde? Não, vou tocar aqui. Aí toca no outro zagueiro, vou tocar onde? Ah, não, vou tocar. Até isso, cara, já deu tempo da defesa adversária descompactar. São Paulo não tem. O único que dribla é o Lucas. O único que consegue fazer isso. O André Silva não tem o mesmo porte físico do Caleri para fazer pivô. Toda vez que o André Silva vai fazer pivô, o zagueiro simplesmente passa por cima dele, porque ele não tem físico. O André Silva é um jogador, é um atacante de características diferentes do Caleri. O André Silva é um cara que tem que receber essa bola no ponto futuro, receber essa bola em condição de finalizar. O André Silva não é esse cara de ficar brigando com o zagueiro. Ele não é esse cara. O Caleri é esse cara. O Caleri é o cara de ficar tomando pancada. O Caleri é o cara de escorar o zagueiro pendurar nele, o Caleri ficar plantado no chão como uma árvore. Não o André Silva. O André Silva é o cara que precisa do passe. E quem é que vai dar passe pro André Silva, gente? Se nosso meia é o Luciano, que não dá passe pra ninguém. O cara tem uma assistência na temporada. Ah, mas ele fez gol. Porra. Parabéns. Mais um dos tantos gols inúteis do Luciano no ano. Então, cara, quando eu falo inútil, é porque gol que não vale de nada. Ah, o Luciano fez gol contra o Vasco. Porra, parabéns. Ah, o Luciano fez gol contra o Red Bull Bragantino. Porra, parabéns. Incrível. Mas e os tantos outros jogos que o Luciano, além de não fazer gol, na criação é o que ele foi hoje. O que eu prezo tanto é, o Luciano dentro da área, ele vai fazer gol. Mas e esse buraco que fica no meio de campo? É isso que me incomoda, cara. Esse buraco que fica no meio de campo, que não é ocupado por ninguém. Não tem quem crie no meio de campo do São Paulo. Esse, pra mim, é o principal problema do São Paulo. Eu prefiro, sim, 1000 vezes o Luciano dentro da área pra tocarem a bola pra ele fazer gol, do que o Luciano fora da área. A grande questão é esse buraco no meio de campo. Ele vai ser ocupado por quem? Quem que vai fazer esse papel de criação? O Lucas? Tá bem, se o Lucas vier pra dentro, quem que vai ocupar o lado de lá? O São Paulo vai ficar penso só por um lado? Então, cara, assim, é ridículo a atuação do São Paulo. Os caras completamente mortos dentro de campo.
O Zubeldia fazendo algumas mexidas que, assim, sinceramente eu não entendi direito. Não sei se ele colocou o time com 3 zagueiros ou se ele colocou realmente um zagueiro de lateral. Meio que bagunçando o time. A entrada do Marcos Antônio deu uma dinâmica diferente. Aí o Luiz Gustavo, é o que eu vivo falando pra vocês aqui. Quando o São Paulo vai ter a bola, o Luiz Gustavo ele é um ótimo volante. Ótimo. O primeiro tempo, o Luiz Gustavo foi excelente, porque o São Paulo teve a bola e o Juventude não pressionava. Mas o Luiz Gustavo ele tem sérios problemas em jogos em que o São Paulo é pressionado, porque ele é lento. Ele é lento, ele é duro. Você vê ele correndo e parece que tá engessado. O Luiz Gustavo ele é assim, ele é duro, ele é lento, ele é pesado. Em jogos em que o São Paulo vai tomar pressão, que o volante do São Paulo vai tomar pressão na saída de bola, assim como foi contra o Botafogo, assim como foi contra o Atlético Mineiro e assim como foi no segundo tempo de hoje, o Luiz Gustavo vai ter dificuldades. É simples assim, porque ele é lento, porque ele é devagar, porque ele é pesado, porque ele toma decisão errada. Ele é um ótimo volante para quando o São Paulo não vai ter pressão, ele receber essa bola, girar a cabeça e fazer um lançamento e achar um passe no meio. Nisso ele é ótimo, mas em ser pressionado, ele não é o Alisson. Ele não é o Pablo Maia. O Pablo Maia ele toca pra trás, mas ele pelo menos ele consegue pisar na bola e tocar pra trás rápido. O Luiz Gustavo nem isso consegue fazer. Ele acha que ele tem 18 anos, que ele vai conseguir girar no meio de campo e sair jogando. Não tem, não é. E mais uma vez, o São Paulo derrotado dentro de casa por um time pequeno que não ganhava não sei quantas partidas. Que, se eu não me engano, essa é a primeira vitória do Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro. É isso. A segunda, né? Que parece que o Juventude ganhou do Galo também, né? A segunda vitória do Juventude fora de casa. Torcer pro ano acabar e pro São Paulo não tomar um cacetada contra o Botafogo. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.